Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Camis. Estou com vocês aqui para mais uma aula desse módulo de Fundamentos de Programação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre Solid. Bora lá. Antes de explicar a parte técnica, eu queria trazer uma frase para vocês, porque nenhum conceito de computação surgiu do acaso, né? Tudo que existe, existe por alguma razão, né? Então, nada existe por acaso e nem tampouco é dispensável. Eu quero que vocês guardem bem essa frase, porque eu sei que é muito comum quando a gente está ali iniciando nossos estudos, seja de programação, qualquer assunto, a gente lida com muitos conceitos, muitos termos que muitas vezes podem assustar a gente ou até desanimar. Mas eu quero tranquilizar vocês, né? Ao final da aula eu vou passar um macete, assim, que é uma coisa que pode ajudar vocês ali quando vocês estiverem abordando seus estudos. E é para tranquilizar vocês, vamos com calma, vamos leve, isso é uma aula de fundamentos. Então, a gente vai abordar bem com calma e ao final a gente retoma, né, essas duas frases, guardem bem, para poder explicar para vocês ali algo que possa ajudar vocês nessa jornada de estudos, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro, o que é Solid? Solid é um acrônimo, né? Ele foi criado a partir de 5 princípios, né? Os 5 mandamentos do Solid. Acrônimo é quando a gente forma uma palavra a partir de siglas, né? Que dão, por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro, em Geografia e Estatística. Mesma coisa é Solid, tá? Ele não é uma palavra única. Eles são 5 princípios que formam essa palavra. E a gente vai estar abordando ele mais detalhadamente, cada princípio ao longo da aula. Vamos lá, a gente teve uma aula de arquitetura, né, onde ali a gente explicou que a arquitetura é um conceito de um sistema organizado, mas é comum que muita gente possa pensar que Solid também é uma arquitetura, mas não é bem assim, tá? A arquitetura é como um sistema organizado, e os Solid são princípios para organizar o código dentro dessa arquitetura, né? Chama-se de design orientado a objetos, né? Então, ele influencia a arquitetura. O Solid surgiu ali com Robert Martin, Uncle Bob, e ele surgiu justamente no conceito de paradigma voltado para a programação orientada a objetos, né? Vocês vão observar que ao longo do surgimento dessas coisas surgem a partir de desafios que começam a ser enfrentados, né? Então ele surgiu ali porque os códigos começaram a ficar difíceis de alterar, cheios de dependência, frágeis, difíceis de testar, enfim. E acabava gerando esse efeito dominó, né? Aqui dá um exemplo de implicações, né, de que anteriores aos Solids, que foi o que gerou esses princípios de organização, né? Por exemplo, você altera uma parte do sistema e quebra outras 15. Ou uma única classe ali, vamos relembrar a aula de programação orientada a objetos, fica responsável por fazer absolutamente tudo. E toda vez que surge uma nova regra, você precisa mexer no código antigo. E isso não é uma coisa legal, né? Você pode quebrar outras partes que muitas vezes podem ficar invisíveis e você não ter mais acesso. E aqui são os principais benefícios e utilizações, né? Quando a gente utiliza a Solid, quando a gente aplica esses princípios no nosso código, a gente consegue ter sistemas mais fáceis de manter, de crescer, eles quebram menos, são mais fáceis de testar, são reutilizáveis, e ele é muito usado em orientação a objetos, back-end, APIs. Então, tudo que envolve essa parte de construção, né, de lógica, de reutilização, de crescimento de aplicações, utilizar os conceitos de Solids ajuda muito na escalabilidade do sistema, na organização e também nos testes, entre outros, tá, pessoal? Para dar exemplo para vocês, eu vou utilizar aqui novamente o sistema de pizzaria, porque eu acredito que seja um assunto que esteja mais ligado com todo mundo já comeu pizza de alguma vez na vida, então acredito que fique mais fácil de associar. E a pizzaria, ela tem um fluxo para a pizza ficar pronta, né? Qual que é? A pizzaria recebe o pedido, prepara a pizza, assa, cobra e vê a notificação se está pronto, né? Ou dependendo aí da forma que for, né? E com isso a gente vai entrar agora em cada letra, tá? Desse acrônimo. A primeira é o S, né? Que é o Single Responsibility, responsabilidade única. Então, como vocês podem ver aqui eu separei numa coluna esquerda e na direita, né? Na esquerda a gente vê como ficaria o código sem Solid. Tá vendo que a gente tem aqui a classe pizzaria, né? Como a gente aprendeu lá em orientação a objetos com o Lucas. A classe pizzaria, ela tá responsável por fazer absolutamente tudo. Isso significa que se você fosse rodar esse código, ele passaria por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ou seja, ele faria essa reação em cadeia, o que não é positivo. Porque, por exemplo, se você precisar implementar alguma nova função, né, que seja aqui
você precisaria vir até esse código, acrescentar algo, isso corre risco de quebrar, e você, por exemplo, parar por aqui, ou se algo quebra aqui, você perde todo o resto do processo, enfim. Não é algo sustentável e é algo muito arriscado quando a gente fala de sistema, né? Porque fica tudo acoplado em uma única classe. Com o princípio de Solid e de responsabilidade única, a gente entende que cada etapa, cada processo, ele tem a sua própria classe. Então, por exemplo, preparar é independente de forno, de pagamentos, de notificação. Cada coisa que existe, ela é independente de outras classes. Ou seja, se existe um processo, a gente faz essa separação, tá? Isso permite que a gente evite essa bagunça, tenha mais possibilidade de teste, de rastreabilidade. E o O, que é Open Closed, né? Que seria aberto para extensão e fechado para modificação. E o que seria isso? Por exemplo, aqui a gente vai usar o exemplo de pagamentos, né? Sem o Solid, a gente está dando ali um exemplo de pagamentos, onde pagar é um método de pagamento. Ali embaixo, por exemplo, dentro dessa classe, a gente tem o tipo, cartão, logo aqui, pagamento Pix. Tudo acoplado em uma única classe. Mas com o Solid, né, com os princípios do Solid, a gente criou uma classe método de pagamento, onde a gente tem as classes Pix, cartão, aí puxando esse método de pagamento, né, que é pagar. O princípio é pagar, né? É um método de pagamento. Então, se eu precisar adicionar, remover, atualizar, se criarem um novo método de pagamento, você não vai precisar entrar aqui novamente nesse código e ter que refazer novamente, né? Porque essas modificações são muito arriscadas, né? Porque uma coisa que você mexe pode fazer um efeito dominó, né? Pode travar outras coisas e prejudicar ali o andamento do software. Então, aqui, com essa separação, a gente consegue ter mais controle da qualidade e segurança, né? Na hora de desenvolver e implementar novas features, né, para o sistema. O L, e ele é o princípio da substituição. Como assim? Uma classe filha deve poder substituir a classe pai sem quebrar o sistema. Aqui eu trouxe uma marcação para vocês verem como é que seria isso, tá? Por exemplo, a classe pai, forno, com a sua função assar, e aqui a gente tem duas classes filhas. Por exemplo, eu tenho forno elétrico e também tenho forno a lenha. Ou seja, essa função, ela pode existir do pai, ela pode substituir, eu posso assar no forno elétrico sem quebrar, sem precisar, sem interromper o fluxo de funcionamento dos outros fornos, entendeu? Então, a classe filha, ela deve substituir a classe pai sem quebrar o sistema, né? Então, se você utilizar o forno elétrico, você não vai fazer a quebra da classe pai, entendeu? Ela herda, mas você não há quebra, né? Você pode substituir, né? É substituição, você pode estar fazendo a substituição sem que haja quebra ou falha ou pane no sistema, porque eles são independentes. Esse daqui, o princípio I, que é o princípio da segregação de interfaces. Então, vamos lá. Sem Solid ali, a gente tem a classe funcionários. Que são os funcionários? O cozinheiro, entregador, o atendente, eles estão tudo dentro de uma classe. Só que, por exemplo, o cozinheiro, ele não precisa saber do endereço do pedido. Ele precisa saber qual foi o pedido, qual pizza ele precisa preparar. Então, o entregador, ele só vai receber. Então, por exemplo, o cozinheiro, ele vai cozinhar, o entregador vai entregar. Não há necessidade de um visualizar a interface do outro. Aquilo que o cozinheiro precisa ver, não necessariamente o entregador precisa também estar sabendo. Então, ele fala dessa segregação de interface também, né? Por fim, o princípio D, né, inversão de dependência. Esse aqui pode parecer um pouco complicado de entender, mas vamos lá. Aqui a gente tem, o que seria isso, tá? A gente tem aqui a classe forno elétrico e aqui a classe pizza que a gente começa a preparar, tá? A classe pizza, ela depende do forno para assar, né? Então, aqui, nesse código, na forma como ele está estruturado aqui, o forno, a gente está passando que a pizza é assada ao forno elétrico. Mas se amanhã não quiser usar o forno elétrico, quiser usar o forno a lenha ou outros tipos de forno, dessa forma, eu estou dizendo que a pizzaria fala, eu só uso forno elétrico, eu não tenho mais outro tipo de forno. Então, ela fica dependente. E se amanhã surgir um outro, eu precisaria alterar aqui? Ficaria complicado em questão de retomada de código para você estar mexendo novamente, voltando ao código e você fazendo essa alteração novamente.
Com o Solid, a pizzaria fala, me entrega qualquer forno que saiba assar. Então, por exemplo, eu tenho uma classe lá, forno, e independente do que eu estiver usando, eu não tenho essa dependência, não é essa dependência do forno elétrico, nada. Ele funciona igual para todos. Se eu usar o forno elétrico, se eu usar o forno a lenha, enfim. O que seria essa dependência? O forno, ele não depende da pizza, assim como a pizza não depende do forno. Então, seria isso, essa inversão de dependência, para o código não ficar acoplado e um dependente do outro, né? Porque, novamente, isso gera manutenção. Aqui o antes e depois do Solid, tá? Antes do Solid, a gente tinha classes gigantes, como eu falei, código acoplado, né? Repetição, difícil manutenção, né? Que é aquela coisa de você ficar voltando em código para refazer teste, para recriar algo. Difícil de fazer teste também, porque se uma coisa quebrar, a rastreabilidade fica um pouco mais complicada, você pode acabar quebrando o código na metade. E as alterações são perigosas, porque uma vez que existe essa dependência entre as classes, se quebra uma coisa, é um efeito em cadeia, todas as outras coisas vão, por consequência, indo junto. Então, depois do Solid, né, o código fica modular, de fácil evolução, fácil manutenção, menos impacto em mudanças. Então, se você precisar alterar, por exemplo, qual é o método de pagamento novo, você não vai entrar no código de novo para estar adicionando esse método de pagamento. Você vai, a partir de você criar uma nova classe, que vai dar ali as características, são princípios para organizar esse código, né, para tornar ele modular. E aí isso traz impacto em testes, porque você consegue rastrear com mais facilidade onde quebrou. Se houver algum bug ali no meio do caminho, não há, por exemplo, a quebra completa do sistema, a quebra geral do sistema, e as coisas começam a fluir mais de forma mais organizada e ágeis. E retomando as reflexões iniciais que eu trouxe lá no início, tudo que existe, existe por alguma razão. Nada existe por acaso, nem tampouco é dispensável. Por que eu trouxe essas frases? Normalmente, quando a gente está estudando, a gente já recebe as coisas prontas, né? Então, tudo que existe, existe porque em algum momento existiu algum problema que precisou ser resolvido, né? Precisou ser tratado. Então, nada existe por acaso, né? Eu sei que são muitos conceitos que podem parecer impossível no começo de estar entendendo, mas eu tenho aqui alguma série de reflexões que talvez ajudem vocês a entender um pouco mais, assim, a lógica das coisas, por que isso surgiu, enfim, que é uma dica de estudos, né? Uma mente curiosa pode ir mais longe. Toda vez que vocês se depararem com um conceito de programação, seja nas aulas anteriores, posteriores que vocês forem ver, sempre eu recomendo que vocês façam as perguntas: o que é isso? Para que isso serve? Como isso surgiu? Como era antes? Né? Que problema isso resolve? Por quê? Essas perguntas vão te ajudar a entender a lógica daquilo, não apenas decorar o que é o S, o que é o O, o que é o L, o I e o D, porque isso se torna maçante. Então, você não tem um entendimento em cadeia daquilo, né? Você não tem entendimento da origem, do porquê que surgiu. Então, às vezes, fica maçante de estudar, né? Com isso, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o celular que a gente tem hoje, né? Hoje a gente conversa pelo WhatsApp, mas a gente já nasceu, né? Provavelmente, não sei qual idade você tem, mas muita gente já nasceu e o telefone já estava aqui. Mas, por exemplo, o que é isso? Para que isso serve, né? Como isso surgiu? Por exemplo, a comunicação inicialmente era feita através de carta, né? Levava meses, né? Então, a gente teve essa evolução até você conseguir conversar com alguém em tempo real, através de videochamada, ou mensagens instantâneas no WhatsApp, não existe mais aquela demora. Então, que problema o celular está resolvendo que existia antes, sabe? Por que hoje as mensagens são instantâneas? Porque naquela época você levava uma carta, levava meses para a pessoa receber, né? Se contava uma novidade. Agora, para quando a pessoa fosse receber aquela carta, já não era uma novidade, você já tinha vivido outras coisas. E até ela responder também, já tinha passado muito tempo. Então, essas mensagens instantâneas resolvem o problema de outras coisas que já existem. Então, esse olhar curioso pelas coisas ajuda vocês a entender. Então, por exemplo, você está estudando o Solid, né? Eu trouxe aqui para vocês um documento com uma linha do tempo para vocês verem que nada é por acaso, que nada surgiu por acaso.
Por exemplo, aqui seria uma linha do tempo da evolução do software, né? Hoje a gente vê, é Solid, né? Mas como era antes, né? Como surgiu a computação? Que problema ele resolvia? Por exemplo, o Solid, que a gente viu na aula de hoje, ele passa a resolver problemas de programação orientada a objetos que antes não existiam, né? E antes disso, veio Design Patterns. Mas o que Design Patterns não resolveu? Que o Solid precisou resolver? Então, assim, eles são a mesma coisa? O que é isso? Por que surgiu? E aí a gente tem a evolução e vai entendendo como as coisas se conectam, onde a gente está agora, quais são as próximas etapas. Isso ajuda vocês não só a decorar as coisas, mas entender a reação em cadeia. Então, por exemplo, programação orientada a objetos resolvia o quê? Por que a programação orientada a objetos surgiu? Entende? Então, isso traz para vocês uma visão melhor de não ficar decorando. Mas programação orientada a objetos não resolve tudo? Não. Que problemas foram tendo no meio do caminho que o princípio do que o Design Partner surgiu e que depois o princípio de Solid apareceu também para resolver outras questões? Tudo isso transforma o aprendizado mais leve e vocês começam a ter um olhar em cadeia. Então, você não precisa decorar, não precisa ficar ter decoreba, porque senão fica muito assustador. São muitos termos, eu sei que são muitos conceitos, mas que se você olhar por uma linha do tempo, para entender, tipo, como é que era, o que veio depois, por exemplo, a era, né, código, fazer a computação funcionar, né, computação binária 0001, né, que era só 0 e 1. Imagina se a gente programasse assim, né? Então, o que evoluiu a partir disso para chegar onde estamos? E assim, os seus estudos vão se tornar mais proveitosos, né? Porque você vai se lembrar que problema aquilo que está resolvendo, sabe? Que problema isso resolve, né? Como eu disse aqui das perguntas. Como era antes, que problema isso resolve, né? Porque tudo está em evolução, tudo está em constante evolução. Assim como até a era de 2020, pouco tempo atrás, a gente entrou na hora da IA. Já mudou o cenário. Então, nunca vai parar. Então, a partir do momento que você começa a olhar para entender essa reação em cadeia, fica mais proveitoso os seus estudos, fica menos confuso, porque você começa a conectar as pecinhas ali, entender que não trata-se só de decorar, né? Um conjunto de siglas ou padrões, porque isso vai se tornar natural com o tempo. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada e até uma próxima.